Olá pessoal, meu nome é Carolina Vanessa e faz tempo que eu não coloco uma aulinha aqui para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da morfologia, da fisiologia das bactérias, que formato elas podem apresentar, que grau de agregação elas podem apresentar. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da morfologia bacteriana. Bom, começando aí com o arroz com feijão, né? A respeito da microbiologia, lembrar que a microbiologia é o estudo dos micro-organismos, ou seja, os organismos vistos em escala micra, que só foi possível após a criação do microscópio por Anthony von Leeuwenhoek, que tem nossa aulinha ali aqui no canal a respeito da introdução à história da microbiologia. E Leeuwenhoek criou o microscópio, inventou o microscópio, possibilitando que tivéssemos acesso a esse mundo novo dos micro-organismos. Então, micros significa pequeno, bio vida e logo ciência. Portanto, a microbiologia, o estudo, a ciência dos micro-organismos, dos seres vivos em escala micra. Envolve o estudo dos organismos procariontes. Lembrar, né? São organismos vivos, unicelulares, pertencentes ao reino Monera, com uma estrutura celular que apresenta a ausência de um núcleo, de uma membrana delimitando ali o material genético. Portanto, essas células com essa característica são agrupadas no grupo das células procariontes. Mas a microbiologia também estuda aí as células eucariontes, quando estuda os protozoários e os fungos. Lembrar que a micro também dá uma passada ali pela virologia, né? O estudo dos vírus, que há uma discussão aí tão intensa quanto a presença de uva passa na comida das festividades de fim de ano. E aí o pessoal faz uma briga aí se são organismos vivos ou não, mas isso é assunto para uma outra aula. A micro nasce da especulação, né, da curiosidade do homem sobre a origem da vida, de onde viemos, se de evolução, se de processos, né, toda uma cadência aí de processos evolutivos. Por que as bactérias? Por que a gente estuda as bactérias, além dos mais diversos fatores que nos chama a atenção para estudar aí a respeito das bactérias? Uma das principais curiosidades a respeito das bactérias é como essas bactérias interagem com os seres humanos. Quando a gente fala de bactéria, muitos já associam imediatamente a doenças. Eu preciso eliminar essas bactérias. Não é bem assim. Muitas bactérias, na verdade, a esmagadora maioria, existem para nos proteger, para nos auxiliar de alguma forma. E aí, nesse aspecto, a gente precisa saber que somos um construto, né, de células, nós, seres humanos, de células, feitos de células, e para cada célula do nosso corpo, e nós temos muitas células, estamos falando aí de mais de 100 trilhões de células. Para cada célula do nosso corpinho, existem aí cerca de 10 bactérias colonizando aquele local, nos auxiliando, formando a nossa microbiota, protegendo a nossa pele, auxiliando os nossos processos de digestão, como é o caso das bactérias presentes no intestino. Então, a maioria está ali para nos proteger, nos auxiliar de alguma forma. E nós vamos falar a respeito das células procariontes. Lembrar que as células procariontes têm como principal característica, né,
a ausência de núcleo. Jamais pensar numa célula procarionte como uma célula primitiva, como uma célula deficiente, muito pelo contrário. A célula procarionte, ela tem o seu material genético disperso ali no citoplasma da célula, porém, mesmo com essa estrutura, ela consegue realizar todas as suas atividades, todo o seu metabolismo, de maneira muito eficiente. Então, está muito longe de ser algo diminuto, de ser algo menor quando comparado às células eucariontes. As células procariontes são as células que estão ali no reino Monera, são os representantes do reino Monera, tá? Com essa principal característica, a ausência de núcleo por conta da quantidade menor de membranas. As bactérias, que vem do grego ali, bacteri, bastão, lembrando a estrutura desenhada por Anthony van Leeuwenhoek, quando ele viu a bactéria pela primeira vez, né? Ele viu um bastão, ele fez todos os esboços, os desenhos, e aí foi dado essa nomenclatura. São organismos unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, são procariontes por conta da sua estrutura celular, ou seja, a ausência lá do núcleo, podem ser encontrados de formas isoladas ou formando colônias, todas pertencentes ali ao reino Monera. Possuem o seu material genético disperso ali no citoplasma, possuem membrana, parede celular, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito da parede nas aulas seguintes. E graças a essa estrutura, essa parede, foi possível a divisão das bactérias em dois grandes grupos. O grupo das bactérias gram-positivas e o grupo das bactérias gram-negativas. Lembrar que essa classificação vem por conta da coloração proposta por Christian Gram, né? A maneira com que as bactérias conseguem absorver a sequência de corantes, e essa sequência de corantes leva o nome de gram positivo ou gram negativo, em homenagem a Christian Gram. Então tá aí uma imagem, né? Um septo de divisão aí para a gente conseguir definir um pouquinho no comparativo das gram positivas e das gram negativas, tá? E uma das principais diferenças que a gente verifica aqui entre um e outro, tem duas diferenças muito marcantes. A primeira delas é o tamanho da parede celular, tá? Que nas gram positivas essa parede é bem maior quando comparado com as gram negativas. Então, a primeira diferença aí está no tamanho dessa estrutura celular chamada parede celular, tá? Devido às camadas de peptídeo-glicano formando ali a parede. E a presença de membrana, que nas gram positivas nós temos a presença aí de uma membrana, e nas gram negativas nós temos, as bactérias possuem duas membranas, uma membrana externa, seguida da parede, que é mais fininha, e uma membrana interna. E vamos conversar um pouquinho a respeito do formato, da morfologia. Que formato pode apresentar, que arranjo podem apresentar essas bactérias? Bom, gente, as bactérias, elas podem ser classificadas morfologicamente de acordo com o formato que essa célula possui e o seu grau de agregação, ou seja, se ela está isoladinha, se ela é antissocial, se ela está aos pares. Isso a gente vai ver aí no decorrer dessa aula. Com relação à forma, essas bactérias podem ser classificadas como cocos, quando elas são em formato de bolinhas,
elas são circulares. Bacilo, quando ela é compridinha. Vibrião, quando ela é curvada. Espiralada, quando ela é ondulada. Ou espiroqueta, quando ela apresenta um formato retorcido. Com relação ao arranjo, elas podem ser isoladas, né? É uma bactéria antissocial. Elas podem estar em duplinhas. Igual aquela amiga que convida a outra para ir ao banheiro na balada. Fala, vamos de duplinha. As bactérias também podem se agrupar de duplinhas, tá? E aí recebem o arranjo no nome de diplo. O arranjo estáfilo, que tem um arranjo em cadeias, lembrando ali um formato de cacho de uva. O arranjo estrepto, quando se tem um arranjo linear, lembrando ali um cordão de pérolas. E temos ainda as tétrades e a sarcina. A tétrade, né, quando há presença ali de 4 bactérias grudadinhas umas às outras, e a sarcina com 8 bactérias aderidas umas às outras, formando ali um arranjo cúbico. Então, aqui na imagem, para ficar melhor, nós temos ali com relação ao formato, classificação de formato, que forma essas bactérias podem apresentar. Então, elas podem apresentar o formato esférico, que nós chamamos de coco, tá? O formato mais compridinho, que é o primeiro formato lá visto por Leeuwenhoek, quando inventou o microscópio, chamado de bacilo. E aí nós temos algumas variações com relação ao bacilo, tá? Quando a gente olha no microscópio e fica com a faca no pescoço, sem conseguir definir se é coco ou se é bacilo, a gente tranquilamente classifica como coco-bacilo, ou seja, nem para mim, nem para você. Classificamos como coco-bacilo, tá? Algumas bactérias, bacilos não fermentadores, em especial o gênero Acinetobacter, o gênero Pseudomonas, eles têm esse formato coco-bacilo, tá? Quando esse bacilo ele é mais alongado e afiletado nas pontas, ele pode ser classificado como bacilo fusiforme. Alguns bacilos gram-positivos apresentam esse formato fusiforme, em especial o gênero Corine, o Corynebacterium. Temos ainda o formato de vibrião, o víbrio, quando ele tem esse formatinho aqui, lembrando ali uma vírgula, tá? O formato espiralado, quando é ondulado, e o formato espiroqueta, quando ele é todo retorcido, lembrando ali uma espiral de caderno. Com relação ao arranjo dos cocos, né, que são ali as bolinhas, elas podem estar isoladas, podem estar num formato diplo, o diplococo, e nós temos bactérias patogênicas com esse arranjo de diplococo. Esse diplococo gram negativo, a gente levanta aí a orelha para o gênero Neisseria, né, com as espécies Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis. Mas se o arranjo diplo tiver ali um afiletado nas pontas, aonde a gente consegue verificar até mesmo a questão de uma cápsula, então nós estamos diante aí também de uma bactéria patogênica, o Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo. O arranjo Staphylococcus, lembrando ali um cacho de uva. O Streptococcus com um arranjo linear variável. Muitas vezes as pessoas pensam no gênero Streptococcus como aquele cordão de pérolas enorme. Existe? Existe.
tá? Mas existe estrepto também mais curtinho, tá? O Streptococcus pneumoniae mesmo, o pneumococo, ele é um diplococo, tá? Então você não vai ver aquele arranjo, aquele cordão. E ele é um estreptococo, tá? Então, ele é um arranjo em cadeia linear e o tamanho dessa cadeia é variável, tá? A sarcina, tá? Que tem aí como se fossem duas tétrades unidas formando um cubo, e o arranjo de tétrade. Os bacilos também têm o seu arranjo, onde nós temos os coccolobacilos, os bacilos isolados, os diplobacilos, os bacilos quando estão amontoados, unidos uns aos outros ali de forma empalizada, e os streptobacilos, quando vão formando ali também um arranjo linear. Nessa imagem que eu coloquei, é antiga, é de livro, mas funciona, tá? Alguns modelinhos eu vou mostrar aqui para vocês num vídeo curtinho que eu tenho de um curso, tá? Que eu fiz. E fica bem nítido, tá? Quando a gente consegue verificar o formato e o arranjo. Então aqui imagem, né, imagens da internet de micrografia, eletromicrografia eletrônica, que dá para brincar aí um pouquinho com as cores. Nós temos ali na primeira foto superior, assim como na primeira foto inferior, os estafilococos, tá? Na foto superior ainda aparece um coco ou outro ali isoladinho, tá? Mas a maioria ali está aderido, lembrando o arranjo dos estafilococos. No meio, na imagem do meio superior, nós temos os diplococos. No canto direito, nós temos ali um arranjo de tétrade, tá? E ali embaixo, os cocos formando uma sequência linear que nós chamamos de estrepto. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês, para a gente ver como é que isso ocorre, tá? Bom, falando um pouquinho a respeito da morfologia bacteriana, né? De acordo com o formato, as bactérias podem apresentar o formato de cocos, né? Que é o formato esférico. E dentro desse formato esférico existem arranjos. O primeiro deles, vamos falar um pouquinho Bom, gente, eu não a sei se respeito dos vocês conseguem estafilococos. ouvir o áudio, tá? Mas falando Então, aqui dos quando há um arranjo estafilococos, tem um múltiplo, arranjo né, múltiplo, a em divisão em várias múltiplos cadeias planos, tá? múltiplas, Gera os aí cocos se a agrupam, dando estrutura um aspecto muito muito semelhante ao que nós chamamos semelhante de ao cacho de aspecto em uva, né? cacho de E aí uva, nós né, o classificamos que isso como define os, o o arranjo arranjo dos estafilococos. estafilococos. Entre os cocos, nós ainda temos E os aí os streptococos. estreptococos, tá? Apresentando ali Quando a uma divisão divisão em um único plano, produz produzindo uma cadeia de linear cocos, de que nós cocos, conhecemos que como nós conhecemos ali como streptococos, com um streptococos. arranjo muito semelhante a um Lembrando ali cordão de bem pérolas, parecido com um cordão de porém pérolas. Lembrar que esse arranjo é variável, tá? Então, a divisão nesse plano produz esse arranjo variável. essa diferença na quantidade de cocos agrupados em arranjo linear. Então, quando há Aqui, ó, na imagem fica contínua, bem tranquilo de entender essa linearidade dos cocos para o arranjo Streptococcus, tá? Temos ainda a tétrade, que é a divisão em dois planos, tá?
As bactérias nesse arranjo de tétrade, elas são muito características do gênero Micrococcus, tá? Que está presente na nossa pele. E o arranjo Sarcina, quando há divisão aí em 3 planos, tá? Gerando ali um arranjo cuboide, como se fossem 2 tétrades unidas. Em forma de sarcina. Com relação aos bacilos, gente, os bacilos também, tá? Eles podem estar ali isolados, podem estar em diplobacilo, em estreptobacilo, cocobacilo, como eu falei para vocês, algumas bactérias aí causadoras de infecções hospitalares, tá? Também apresentam essa característica. O formato víbrio, que tem essa curvadinha aqui, lembrar que as bactérias com esse formato de vibrião, nós temos uma bactéria muito conhecida, tá? Que é o vibrião colérico, e ela possui esse formato víbrio. As bactérias espiraladas e as espiroquetas. Entre as espiroquetas, né, a mais famosa aí, a bactéria Treponema pallidum, causadora da sífilis. Então, nós temos aqui em algumas imagens que possibilita ter um entendimento maior com relação ao formato. Então, tá aqui o bacilo isolado, tá? O diplobacilo, o estreptobacilo e o cocobacilo. Com relação ao vibrião, tá? Lembrar que ele é um bacilo curvo, tá? O espiralado ele é ondulado e o espiroqueta ele é retorcido. Bom, gente, essa aula foi curtinha. Fica aqui a minha gratidão por permitirem que eu pudesse mostrar um pouquinho mais a respeito do mundo da microbiologia para vocês, falando sobre o formato e o arranjo que as bactérias podem apresentar. Tá? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.